Este é o meu resumo do anime, A Aventura do Morto-Vivo Indesejado. Se curtir meus resumos, por favor, se inscreva. A história começa com um aventureiro poderoso e corajoso abrindo caminho por uma masmorra. O nome dele é Rent, e o queixo dele quase cai no chão quando ele encontra um monstro alado aterrorizante com os bíceps de dar inveja. Essa coisa parece insanamente poderosa, e a gente vê que ela tem uma boca dentro da outra boca quando grita. Rent nunca esteve tão apavorado na vida e só agora percebe que não vai conseguir sobreviver a esse encontro. A fera gigante, que parece saída de Digimon, avança em direção ao nosso herói, que não consegue parar de tremer. Ele não consegue acreditar que isso está acontecendo, pois achava que ia alcançar seu objetivo de se tornar um aventureiro classe Mithril. Esse objetivo, porém, vai ficar bem mais difícil, já que a fera o morde com suas duas bocas, sem dó nem piedade. Algum tempo depois, Rent se surpreende ao descobrir que ainda está vivo, mas essa surpresa nem se compara ao choque de gelar os ossos que ele sente ao ver que de alguma forma ele é apenas um esqueleto. A incredulidade o abala até o seu vazio mais profundo, e ele grita de horror pelo que se tornou. Um olhar para o passado mostra uma época em que nosso bravo protagonista ainda tinha carne, órgãos e tudo mais. Esse cara não tem a menor ideia do que está por vir, então ele está super otimista para começar mais um grande dia como aventureiro. É bem cedinho de manhã, o que é típico para aventureiros, mas ele pensa na sorte que os nobres e estudiosos têm, já que podem dormir até tarde. Acordar cedo vai ser o menor dos problemas desse cara, e ele explica que é um aventureiro de classe bronze baixa. Ele nasceu e cresceu numa cidade pequena demais para aparecer no mapa e a atravessa para ir buscar um trabalho. Esses trabalhos são fornecidos pela Guilda dos Aventureiros e são dados com base na patente e habilidades específicas de cada um. A guilda provavelmente faz isso para que aventureiros meio lerdos não estraguem tudo e acabem mortos ou virando esqueletos mortos-vivos. Há uma tonelada de trabalhos, desde extermínio de monstros irados até a chata coleta de materiais. Uns zeninguens com cara de tédio chamam nosso garoto, e Rent explica que vai voltar para o labirinto porque não tem nenhum trabalho bom. Esses preguiçosos degenerados não conseguem entender como Rent consegue trabalhar tanto e saem correndo para jogar Fortnite. Rent explica que enquanto a maioria dos aventureiros gosta de formar grupos, ele permanece solo. Não é por nenhuma razão de lobo solitário ou algo do tipo, é porque ele simplesmente não é muito bom. Esse cara já aventura há 10 anos, mas ainda é só bronze, que é o segundo menor rank. Ele ganha a vida vendendo coisas de trabalhos cautelosos que pega, mas é muito econômico. Esse cara leva uma vida bem sem graça, tentando ser consciente de cada movimento que faz. Bem, ele estraga tudo, porém, quando o vemos entrar direto no labirinto que vai mudá-lo para sempre. Nesta masmorra que foi completamente explorada e deserta, Rent fica chocado ao encontrar uma passagem secreta. É uma descoberta incrível, já que ele provavelmente é o primeiro a achá-la. Então o bobão joga a cautela para o alto e começa a explorá-la. Enquanto ele caminha pela área, fica claro que é inexplorada, então ele espera encontrar algumas armas mágicas valiosas. Rent fica animado, porém, ao perceber que pode até fazer uma pequena fortuna simplesmente reportando essa notícia à guilda. Nesse ponto, Rent é burro demais para notar todos os sinais óbvios de que este lugar é super perigoso, e ele se encontra na sala onde encontra seu fim. Vemos novamente ele cara a cara com a coisa que ele chama de dragão, e ele explica que é o maior de todos os monstros. Segundo a lenda, dragões assumem muitas formas, e alguns são consideravelmente maiores que a maioria dos dragões comuns. Esse é certamente o caso deste dragão, que parece ter acabado de digivolver para sua forma final. A pura pressão exercida por essa fera aterrorizante é suficiente para congelar nosso garoto, Rent, e ele instantaneamente percebe que não tem a menor chance contra o Dragomon. De volta ao presente, Rent se pergunta como ainda está vivo depois de ser devorado. A realidade chocante o atinge, e ele começa a se perguntar se está realmente vivo, já que é apenas um esqueleto. O que ele é um monstro imortal conhecido como Morto-Vivo. Pois é. Isso parece legal, mas um bispo ou padre poderia facilmente destruí-lo com sua magia de purificação, já que os mortos-vivos não são feitos para este mundo. Rent está pensando muito para um cara que não tem cérebro, e ele começa a se perguntar se está realmente morto. Ele ainda está consciente e tem suas memórias, então deve estar vivo até certo ponto. Incapaz de responder a todas essas questões existenciais, Rent decide voltar para a cidade, mas rapidamente percebe que fazer isso só vai lhe trazer problemas. Ele será capturado e provavelmente executado. Rent não quer morrer ainda, mas ele se confunde quando começa a questionar sua existência novamente. Rent finalmente decide apenas ignorar todos os seus problemas e sair desta sala o mais rápido possível. Ao sair, Rent explica os mistérios dos labirintos. Ninguém realmente sabe de onde vêm ou como funcionam. Existem muitos por todo o mundo e toneladas de tesouros valiosos podem ser encontrados dentro deles. No entanto, monstros espreitam em cada esquina. Todo mundo está ocupado em algum novo labirinto agora, mas aventureiros solo devem vir a esta masmorra em alguns dias. Rent planeja pedir-lhes conselhos sobre sua situação, mas rapidamente percebe que terá que aprender a falar sem língua.
Nesse instante, um monstro esqueleto de verdade aparece e Rand se prepara para lutar contra seu irmão gêmeo. Ele nem consegue se mover direito, pois se sente tão pesado e determina que deve ter algo a ver com a falta de músculos e todas as outras coisas que pessoas não mortas têm. Ele já era bem fraco como humano, mas agora está muito pior. Esses esqueletos eram até fáceis de derrotar quando ele era humano, mas agora ele nem consegue levantar a espada sem cair. Rand surta pois está totalmente vulnerável, mas o esqueleto burro é ainda pior que ele. Rand percebe que não pode usar nenhuma técnica de espada sofisticada, considerando que ele é apenas um monte de ossos flutuantes, mas ele se lembra que pode usar energia espiritual. Felizmente, funciona mesmo não sendo mais humano, e ele a usa para buffar suas habilidades físicas. Com seu poder de ataque aumentado, Rand destrói completamente o crânio de seu oponente, mas ele fica chocado quando a coisa começa a brilhar. Ele percebe que acabou de recuperar a energia espiritual que usou e se pergunta o que poderia estar acontecendo. Um olhar para o passado mostra uma moça ensinando Rand uma coisa ou outra sobre monstros. Eles têm uma característica misteriosa. Com tempo e experiência, eles evoluem para coisas maiores. Isso também é verdade para humanos, já que crescem com treinamento, mas monstros estão em outro nível. Ela usa esqueletos como exemplo. Geralmente, esqueletos simplesmente permanecem esqueletos, mas em raras ocasiões, eles evoluem para ghouls. Isso é conhecido como evolução existencial, e Rand tem uma ideia. Ele pensa em como ghouls também são mortos-vivos, mas eles meio que se parecem com humanos, já que têm carne. Se ele conseguir de alguma forma se tornar um ghoul, então tudo o que terá que fazer é usar mantos e máscaras para poder voltar à cidade sem que as pessoas fiquem apavoradas com sua ossatura. Rand encontra algum otimismo, pois seu novo objetivo agora é derrotar monstros no labirinto e se tornar um ghoul. De volta à cidade, vemos que a amiga de Rand está desapontada por ele nunca ter vindo, então ela vai apenas fazer o jantar para si mesma. De volta à masmorra, vemos que Rand está se esforçando, pois já derrotou 5 esqueletos. Ele recuperou sua mobilidade e aprendeu que a luz de seus inimigos derrotados o cura. Por causa disso, ele pode usar energia espiritual em cada batalha. Rand decide encontrar alguns monstros mais fortes e encontra um slime. Eles ainda são considerados fracos, mas não devem ser subestimados. Ataques físicos não são tão eficazes nesses tipos, mas Rand não tem a habilidade de usar magia ofensiva. Tudo o que ele é capaz é de iniciar um fogo que não serve para a batalha, então ele decide que deve atacar com sua espada de qualquer maneira. Existem realmente apenas 2 maneiras de derrotar um slime, perfurando seu núcleo ou quebrando-o até que não possa mais se regenerar. Depois de desviar do ataque do slime, Rand contra-ataca e fica chocado ao ver que conseguiu. Ele determina que teve sorte ao atingir seu núcleo, mas não questiona sua vitória e pega uma pedra mágica como seu prêmio. Ele então coleta a gosma do slime para vender mais tarde, já que é usada como cosmético para deixar pessoas feias menos feias. Na guilda, 2 pessoas discutem como uma novata tem procurado um grupo para se juntar. Eles iam recomendar que ela formasse grupo com Rand, mas ele não tem aparecido ultimamente. A novata estava apertada de grana, porém então um membro da guilda recomendou que ela fosse a um labirinto fácil para encontrar tesouros e materiais. Ela não sabia, mas este labirinto é o mesmo em que Rand está. No labirinto, Rand explica como não sente coisas como sono ou fome, o que é bom, já que qualquer coisa que ele comesse provavelmente acabaria passando direto pelos seus ossos. Ele também tem lutado sem parar, mas está ficando claro que a evolução existencial leva muito tempo. Suas habilidades físicas voltaram, porém, e ele também pode usar mana. O mais surpreendente, porém, é que ele ainda pode usar sua divindade, apesar de ser um morto-vivo. Além de curar ferimentos e doenças, a divindade pode purificar a água e atrasar a deterioração dos alimentos. Rand a usa para fazer um pão durar por mais 3 dias, na esperança de que, até lá, ele tenha um corpo normal que precise comer pão. Por enquanto, porém, ele se concentra novamente em seu objetivo, e pensa em quantos monstros pode enfrentar de uma vez. Ele é um cara bem conservador, então decide que, se encontrar mais de 4 monstros, vai correr. Ele não deveria encontrar mais de 5 neste labirinto de baixo nível, mas se o fizer, Rand determina que seria o fim dele. Rand então fica bem para baixo consigo mesmo por ser fraco, mesmo depois de ser aventureiro por 10 anos, e ele treina há 20 anos. Ele tem energia espiritual, mana e divindade. Mesmo os aventureiros de mais alto rank raramente têm os 3, mas Rand queria ter apenas um poder forte. Geralmente pessoas como ele, que não nasceram para ser aventureiros, desistem. No entanto, Rand treinou todos os dias, sem falhar, para tentar fazer dar certo. Ele até pediu para aquela garota ensiná-lo sobre monstros e magia. Ele continuou tentando para alcançar seu objetivo de se tornar um aventureiro classe Mithril. É o rank mais alto e nem mesmo pessoas naturalmente talentosas o alcançam facilmente. Nesse rank, você encontrará aqueles que salvaram nações inteiras. Rand está determinado a se tornar um, e nem mesmo ser transformado em esqueleto vai impedi-lo. Rand começa a eliminar mais esqueletos e se pergunta se está ficando mais forte do que quando era humano.
Ele eventualmente elimina outro slime com facilidade e fica certo de que está ficando mais forte. Rand coleta mais gosma de slime, mas para quando a luz sai dela. Desta vez, porém, é chocantemente muito mais diferente das outras, pois seu corpo começa a mudar. Músculos se formam por todo o seu corpo e cabelo brota de seu crânio. Cabelo, pele e olhos vêm logo depois, e quando o processo termina, ele finalmente consegue fazer alguns ruídos de rosnado. Rand evoluiu com sucesso para um ghoul. Ele é realmente apenas um cadáver ressecado e assustador, mas está feliz por finalmente ter carne novamente. Este é um grande passo na direção certa. O mais importante, porém, é que se ele continuar trabalhando duro, Rand pensa que pode se tornar um morto-vivo de rank ainda mais alto, possivelmente até um vampiro. Agora com carne, Rand tenta usar a voz, mas tudo o que sai é um rugido. Ele fica feliz só de conseguir fazer barulho e tenta de novo. Ele consegue dizer olá e bom dia, mas soa mais como um zumbi aterrorizante do que qualquer outra coisa e determina que vai precisar de um pouco de prática. Algum tempo depois, encontramos nosso protagonista, agora com carne, enquanto ele luta contra alguns goblins. Esses goblins gordinhos são muito perigosos em grandes grupos, mas Rand usa o layout da masmorra para isolar alguns. Rand evoluiu para um ghoul e finalmente tem alguns músculos agora. Ele é mais ágil em comparação a quando era apenas um monte de ossos. No entanto, o mais surpreendente é que sua mana, energia espiritual e divindade aumentaram. Nosso garoto está ficando mais forte rapidamente, pois agora ele pode não só fortalecer a si mesmo, mas também sua espada. Ele faz exatamente isso para separar as cabeças dos goblins de seus corpos e se pergunta se agora é ainda mais forte do que quando era humano. Nesse instante, Rand ouve uma luta à distância e vemos que é a garota da guilda. Essa loirinha dá um jeito rápido num monstro esqueleto fraco, e Rand se alegra, pois faz muito tempo que ele não via um humano. Rand tem que se impedir de se aproximar dela, porém, pois ele se lembra que é um ghoul horrível e nojento, com a pele mal presa ao corpo. Se ele for até ela assim, ela certamente tentará acabar com ele ou fugirá. Ele decide observá-la à distância como um esquisitão meio morto e percebe que nunca a tinha visto antes. Rand determina que ela deve ser uma novata e explica que conhece praticamente todos os aventureiros da cidade. Ele os conhece porque aventureiros podem ser uma turma difícil. Eles tendem a zombar de fracotes como o nosso garoto, então ajuda a saber suas habilidades e quem são seus amigos. Rand continua seguindo-a como um stalker e observa enquanto ela encontra outro esqueleto. Ele percebe que ela foi bem treinada, mas ainda é fraca e precisa acertar muitos golpes. Rand sabe que ela está esperando o momento perfeito para atacar, mas aponta que ela não está prestando atenção aos seus arredores. Isso se mostra um erro grave, pois ela é encurralada contra a parede, mas ela mostra sua determinação em se tornar uma verdadeira aventureira. Ela luta heroicamente, mas o esqueleto simplesmente a domina. Sem outra escolha, Rand corre para resgatá-la, e ela fica chocada ao ver um ghoul horrendo. Rand queria que ela atacasse o esqueleto enquanto ele o distrai, mas essa garota é bem inútil. Rand apenas corta o esqueleto ao meio e vai verificar a garota. Infelizmente, ele ainda soa como um zumbi, então ela surta quando ele tenta dizer seu nome. Rand deixa claro que não é inimigo dela jogando sua espada, e ela percebe que ele está tentando falar. Ele explica que é Rand, o aventureiro, e ela se pergunta se ele está usando algum tipo de disfarce. Rand nem consegue explicar o que realmente aconteceu, já que ele morreu, mas ainda está vivo. Ela percebe que ele é diferente dos outros monstros e o agradece por salvá-la. Rand tem que garantir a essa garota aterrorizada que não vai acabar com a vida dela, mas pede ajuda. Ela concorda em comprar-lhe uma túnica para que ele possa voltar à cidade, e ele a deixa ficar com o troco depois que ela o faz. Essa garota se apresenta como Rina, filha de um cavaleiro, e promete fazer isso por ele como pagamento por ele tê-la salvado. Ela vai embora, mas Rand não consegue deixar de notar o quão cautelosa ela estava perto dele. Um aventureiro de verdade reportaria um ghoul misterioso como ele à guilda, mas Rand acredita que essa garota que ele acabou de conhecer e sobre quem não sabe nada não o trairá. De volta à cidade, a primeira coisa que essa moça faz é correr para a guilda. A senhora da guilda de antes estava preocupada com ela, e Rina explica que tem uma pergunta urgente para fazer. De volta à masmorra, Rand luta contra outro slime e finalmente confirma que está muito mais forte do que quando era humano. Na verdade, ele não é apenas mais forte, seu corpo agora se move exatamente como ele quer. Rand destrói mais um slime atingindo seu núcleo perfeitamente, e ele começa a se perguntar se sua visão também está melhorando. Ele assume que é, na verdade, intuição de combate, algo que você não pode aprender com treinamento ou estudo. Rand não consegue deixar de pensar na ironia, pois ele só conseguiu o poder que sempre quis mais depois de acabar neste corpo de cadáver em decomposição. Nesse instante, Rand se surpreende ao ver que Rina voltou. Rand precisa garantir a ela que não é outro ghoul e explica que ghouls não aparecem nos níveis iniciais assim. Ela percebe que Rand melhorou um pouco na fala e nosso herói diligente explica que tem praticado.
Rina trouxe algumas roupas para ele, mas se assusta quando tenta lhe dar o troco. Ela se desculpa por ainda estar apavorada com ele, porque ele parece ter saído do clipe de Thriller, e diz que ela vai se acostumar com isso eventualmente. Hent acha que ela fez um ótimo trabalho escolhendo as roupas, já que a túnica vai esconder todo o seu corpo, e é algo que um mago usaria. Essa pessoa legal também conseguiu outras coisas para ele, e ela explica que teve que perguntar a alguém onde ficavam todas as lojas, já que é nova na cidade. Além de botas e luvas, ela também trouxe algumas ataduras. Essa moça surpreendentemente pensou em tudo, pois explica que ele pode usá-las para cobrir os braços e as pernas. Esse gesto faz Rent querer chorar, mas seu corpo decrépito não tem a umidade e os canais lacrimais para isso. Hent veste tudo, e na verdade fica bem legal. É muito mais fácil se mover do que ele pensava, mas ele admite que perde um pouco de visibilidade. Ele ainda poderá lutar, porém, então ele diz a Rina que está tudo perfeito. Ela faz uma jogada bem ruim ao mostrar-lhe seu rosto, agora horrendo, mas ela revela que trouxe uma máscara para ele. Rina sabia que seu rosto difícil de olhar seria um problema, então ela conseguiu para ele. Essa máscara se joga no rosto dele como se soubesse o quanto precisava ser escondida, e Rent fica chocado ao descobrir que ela não sai. Ambos surtam, e essa garota meio lerda explica que, pensando bem, a loja onde ela a pegou parecia um pouco suspeita. Não era uma das lojas que a amiga dela mostrou, e ela a comprou porque era barata. Custou apenas umas míseras 3 moedas de cobre, mas ela explica que verificou se tinha maldições. Nada aconteceu quando ela tocou, mas Hent determina que a máscara deve ter uma maldição que ativa quando é colocada. Rina fica chocada ao ver que Rent pode usar divindade, e ele se pergunta se pode quebrar a maldição agora que tem mais divindade. Infelizmente, ele fica sem energia, então ela se desculpa. Hent explica que a máscara respondeu à sua divindade, então tudo o que ele terá que fazer é juntar algum dinheiro e pedir a um clérigo poderoso para quebrar a maldição. Ele tenta consolá-la, mas se afasta quando se lembra que é um monstro. Rina o impede, porém, pois ela percebeu que Rent não é uma pessoa má. Ela diz que não está mais com medo, mas ainda está tremendo. Rent diz a ela que não precisa se forçar e pode levar o tempo que precisar até realmente se acostumar com ele sendo um zumbi decrépito e em decomposição. Rina promete que não vai demorar muito e os dois voltam para a cidade. No caminho, Rina explica que não havia empregos para novatos como ela na capital, então ela veio para Malt. Hent ainda está surpreso que ela tenha vindo até o interior, mas ela explica que quer ver o mundo. Seu principal objetivo é ficar mais forte e se tornar uma aventureira completa rapidamente. Hent sugere que é melhor para um aventureiro ser um covarde como ele, já que todo mundo só tem uma vida para viver. Ela concorda por algum motivo e ele brinca sobre como zumbis como ele são raros, então os dois caem na risada como se fosse a piada mais engraçada de todas. Quando chegam a Malt, Rent aponta que muitas pessoas o conhecem lá, então certamente saberão que algo está errado se ele mostrar sua identidade. Eles decidem usar outro portão e Rent agradece a sua nova amiga, pois nunca teria chegado tão longe sem ela. Ela diz que não é nada demais, mas ele explica que é um monstro, e se ela o ajudar a entrar na cidade, será considerada uma criminosa. Poderia perder a licença de aventureira, e ele não quer causar esse tipo de problema pra ela, sabe? Mas a garota é bem determinada e explica que se não fosse por ele, ela não estaria viva agora. O esqueleto a teria aniquilado, então ela não se importa de arriscar a vida por ele só dessa vez. Na entrada oeste, suas identidades são confirmadas como aventureiros, mas um dos guardas tem um problema com a aparência incomum do Rent, que coisa. A situação fica tensa quando eles exigem ver o rosto do Rent. Perina, com muita inteligência, explica que a máscara do Rent é amaldiçoada e ele não consegue tirá-la. Ela então diz que a voz dele está toda estranha porque ele foi horrivelmente ferido por um monstro, e o Rent mostra sua orelha desfigurada como prova, coitado. Rina diz a eles que ele acabou de comprar a máscara para esconder suas cicatrizes horríveis, mas ela acabou sendo amaldiçoada. Que azar! Os guardas se sentem péssimos com o azar dele, e Rent até se oferece para deixar eles tentarem puxar a máscara, para provar. O guarda tem toda a prova que precisa quando sua tentativa fraca de remover a máscara falha, então ele permite que Rent entre na cidade. Rent dá os créditos a Rina pelo sucesso deles, mas ela, mais uma vez, apenas diz que é tudo parte do seu pagamento, da sua dívida. No entanto, bem nessa hora, o Rent simplesmente desaparece. Rent apenas a observa procurando desesperadamente por ele, como um tremendo idiota, e pensa em como ela é uma boa garota, uma boa pessoa. Ela usa um monte de equipamento barato, mas tudo está muito bem cuidado, impecável. Ela também é uma lutadora decente, e não é tão burra assim, não. O mais importante, porém, é que ela é corajosa, então ele tem certeza de que ela será uma ótima aventureira, uma das melhores. Rent explica que qualquer um que ele conhecia com o tipo de talento dela, eventualmente o deixou, o abandonou. Ele precisa deixá-la por enquanto, e quando ele parecer um pouco mais humano, promete se desculpar com ela, cara a cara. Depois vemos porque Rent realmente deixou Rina pra trás, enquanto ele vai ver uma cooperadora humana mais adequada, alguém com um certo passado e uma pessoa em quem se pode confiar para guardar segredos, claro.
Hank simplesmente entra numa casa onde encontra sua cooperadora humana muito adequada, chamada Lorraine. Ele tenta acordá-la com sua voz toda estranha, mas ela se recusa a levantar. Ele ameaça derrubar um livro na cabeça dela para que ela saiba que é o Rand, mas ela fica surpresa ao vê-lo todo coberto daquele jeito. Hank não a prepara em nada e, chocantemente, apenas mostra a ela seu braço de Ghoul. Que horror. Um olhar para um momento atrás mostra que Lorraine estava preocupada com Rand, e ela estava considerando pedir à guilda para enviar uma equipe de busca para encontrá-lo. Hank bateu na porta, então ela se perguntou por que ele não tinha simplesmente entrado, como de costume. Ela presumiu que algo devia ter acontecido, e foi fingir que estava dormindo, para ver a reação dele. Enquanto ele entrava, ela pensou em como estava aliviada por ele ainda estar vivo, afinal. De volta ao presente, Lorraine explica que em todos os seus anos de pesquisa, ela nunca ouviu falar de alguém que foi comido por um dragão e se transformou em um morto-vivo, nunca mesmo. Lorraine está cética em relação à história dele, mas considerando o quão nojento e grotesco seu corpo parece, ela determina que não tem outra escolha a não ser acreditar nele, infelizmente. Rand fica impressionado com a calma dela, mas é de se esperar de uma aventureira maga acadêmica, né? Fica bem claro, porém, que ela não o está vendo como um amigo agora, mas sim como um objeto de estudo, uma cobaia. Lorraine então o choca perguntando se ele é realmente o Rand, agora que ele é um morto-vivo, de verdade. Rand explica que ele definitivamente tem as memórias e a mente do Rand, mas seu corpo, essa bagunça, definitivamente morreu. Isso é um fato. No entanto, se o eu atual e o eu antigo são a mesma pessoa, ele realmente não sabe dizer, é complicado. Deixando de lado essa questão impossível, por enquanto, Rand explica que ainda quer continuar sendo um aventureiro, sim. Seu corpo pode parecer um cadáver em decomposição, mas Rand ainda está determinado a se tornar um aventureiro de Mithril, custe o que custar. Lorraine é um gênio e percebe que ele quer que ela aceite trabalhos por ele, já que ele não pode ir à guilda em seu estado atual, né? Ele também não pode ir à estalagem, então ela se oferece para que ele fique com ela, em sua casa. Como pagamento, ela também o terá ajudando em sua pesquisa, claro. Ele será bastante valioso, já que ninguém nunca teve a chance de estudar um monstro que pode usar a evolução existencial. É inédito. Rand concorda, com a condição de que ela não tente dissecá-lo, por favor. No dia seguinte, Lorraine se livra da culpa de ser a intermediária e paga Rand diretamente pelas pedras mágicas e gosma de slime que ele conseguiu na masmorra. É muito dinheiro, mas é porque Rand sempre traz materiais de alta qualidade para ela. Sempre. Rand decide ir ao ferreiro e se sente bem por ter o bolso cheio de dinheiro, que maravilha. Mas essa felicidade vai embora quando ele percebe que as pessoas parecem estar com medo dele, coitado. No ferreiro, Rand se desculpa por sua aparência estranha, usando sua voz esquisita, claro. Rand gostaria de uma espada nova, uma bem boa, e o ferreiro pode dizer, pela sua espada antiga, que ele usa magia ou energia espiritual. Rand então a choca ao revelar que ele realmente usa magia, energia espiritual e divindade, tudo junto. Ela aponta que ser capaz de usar os três é muito raro, raríssimo, e ele é apenas a segunda pessoa assim a visitar a loja deles, em toda a história. Rand gostaria que isso permanecesse em segredo, e ela concorda, já que faz parte do trabalho de um ferreiro manter segredos. O dono da loja se chama Cope, e ele tem muito orgulho do seu trabalho, um orgulho enorme. Levará vários dias para fazer a espada, e ele vai querer falar com Rand várias vezes durante o processo de criação. De volta em casa, Lorraine faz pesquisas sobre ghouls, como sempre. Eles têm fortes habilidades físicas e são capazes de sobreviver até mesmo à decapitação, acredite se quiser. Eles preferem a carne de animais, e particularmente a de humanos. Que horror! Existem alguns casos conhecidos de monstros poderosos transformando humanos em mortos-vivos menores. Mas nesses casos, as vítimas não apenas perderam suas personalidades, elas perderam qualquer tipo de vontade e emoção humana, completamente. Rand é um caso extremamente especial, um caso único, e ela determina que a chance de Rand ser exatamente a mesma pessoa que ele era em vida é extremamente baixa, quase nula. Ela é muito próxima dele, no entanto, e pra ela, ele ainda parece o Rand, o mesmo de sempre. Um flashback mostra quando eles se conheceram, e a pele de Rand não estava caindo do corpo dele, claro. Lorraine tinha acabado de pegar um trabalho, e um cara pediu a ela pra levar o jovem Rand com ela, pra ajudar. Ele era apenas um novato, então ela não precisava pagá-lo, e ele só precisava de experiência, de verdade. Lorraine explica que o mundo era tão chato pra ela, tão sem graça. Mesmo quando ela se tornou a pessoa mais jovem a obter o título de Grande Doutora, isso não significava nada pra ela. Absolutamente nada. O título de Grande Doutora permite que alguém se registre como um aventureiro de classe prata, que legal. Ela foi pra uma nação distante sem contar a ninguém, simplesmente porque não tinha nada melhor pra fazer. Que tédio. Durante seu trabalho, vemos que ela decidiu trazer Rand com ela, e ele fez seu trabalho como carregador de mochila, direitinho. Ela pensou em como é preciso ser cuidadoso ao colher essa planta em particular, e ficou chateada quando viu que Rand colheu um monte sozinho, sem ajuda. Lorraine ia repreendê-lo, já que ele não sabia o quão delicado é preciso ser, mas ela ficou chocada ao perceber que Rand fez isso perfeitamente, sem um erro sequer. Bem nessa hora, um Goblin intrometido apareceu, do nada, e Rand a instruiu a usar um certo feitiço, um específico. Ela o fez, e Rand ficou impressionado que um Rank Prata tem magia em um nível totalmente diferente, que poder. Na manhã seguinte, Lorraine disse a Rand que aquela não tinha sido sua primeira batalha, não. Ela só estava nervosa porque geralmente tem muitos acompanhantes com ela, sabe? Lorraine então percebeu algo, e Rand confessou tudo, sem esconder nada. Todos estavam preocupados com ela indo sozinha, então disseram a Rand para ir com ela, para protegê-la.
Rent foi uma vez instruído por alguém a ler o máximo que pudesse sobre plantas e monstros, tudo que encontrasse. Ele o fez desde então. Então Lorraine pediu a ele para ensiná-la, claro. Ele também parecia saber como se mover bem pela floresta. Então ela gostaria de aprender isso também, com ele. Rent concordou, e foi assim que as coisas começaram entre os dois. Uma parceria e tanto. Ele trabalhou duro todos os dias nos últimos 10 anos desde então, com o objetivo de se tornar classe Mithril. E ela permaneceu ao lado dele, fazendo a pesquisa que tanto amava. Que legal. De volta à loja, Rent agradece ao ferreiro por concordar em fazer sua espada e cautelosamente aperta a mão do homem. Rent recebe uma espada temporária que pode usar tanto magia quanto energia espiritual. Coop percebe que Rent está com algum tipo de problema, sério, e eles se perguntam por que ele simplesmente não os procura para pedir ajuda, né? Coop determina que ele deve estar sob algum tipo de maldição, uma bem ruim, que Rent está preocupado que possa afetar a loja deles, coitado. Rent nunca quis causar problemas para outras pessoas, nunca mesmo, então ele estava tentando esconder sua identidade, claro. No entanto, o fato de ele poder usar todos os tipos de poder, junto com ele estar hospedado com Lorraine, o ajudou a perceber quem ele realmente é. Que interessante. Depois, Rent e Lorraine desfrutam de uma refeição preparada pelo chefe Gordon Rancid. Que delícia. Rent não come, no entanto, já que ele não sente fome. Que estranho. Lorraine então explica que Rent é claramente diferente de qualquer outro ghoul. Muito diferente. E isso deve ter algo a ver com o porquê ele é capaz de evoluir existencialmente, com certeza. Ela se pergunta no que Rent vai evoluir em seguida, mas ele não tem a menor ideia, nenhum palpite. Rent quer permanecer o mais próximo possível de um humano, então o primeiro passo dele será fazê-lo evoluir, claro. Isso significa que ele terá que retornar ao labirinto para lutar contra monstros e ficar mais forte de novo. No labirinto, um cara está sendo destruído por um slime, coitado, e Rent chega bem a tempo de salvá-lo. Que sorte! O cara o agradece, pois ele pode sobreviver depois de ter recebido apenas um arranhão. Ufa! Rent sai imediatamente e pensa em como os aventureiros devem ser responsáveis por si mesmos, sempre. Ninguém é obrigado a ajudar um aventureiro, ninguém mesmo, e se eles morrem, é culpa deles, e de mais ninguém. Em alguns casos, existem até pessoas terríveis que fingem estar em apuros para poder roubar aventureiros que vêm ajudá-los. Que crueldade. Dito isso, Rent ainda tenta ajudar sempre que pode, sempre que é possível. Esse cara que ele acabou de salvar percebe que Rent é muito forte e pergunta a Rent se ele o deixaria se juntar ao seu grupo, por favor. Ele explica que acabou de se registrar como aventureiro, mas na verdade é um chefe de cozinha, que surpresa. Ele tem um restaurante, mas está muito endividado, com muitas dívidas, e precisa pagar 15 moedas de ouro até a próxima semana. É urgente. Como um aventureiro desesperado e novo, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para se juntar a um grupo, mas ninguém lhe daria uma chance, nenhuma sequer. É por isso que ele veio a este labirinto, já que dizem que pode ser feito sozinho, sem ajuda. Rent pensa em como isso só é verdade se o aventureiro já for meio forte, né? E ele decide rejeitar o cara, sem pensar duas vezes. Enquanto Rent sai, ele percebe que pode estar sendo um pouco duro demais, talvez. Então ele deixa o cara se juntar a ele, por enquanto. O cara diz a Rent que ele é confiável, muito confiável, mas Rent dá uma longa olhada na ferida desse cara, com atenção. Rent pensa em como às vezes ele fica com muito medo de não ser realmente ele mesmo, de verdade. Rent leva esse cara até a entrada secreta, onde ele se tornou morto-vivo, mas ele fica desapontado ao ver que o dragão não está mais lá. Que pena. Mais desapontamento preenche Rent, já que não há itens mágicos a serem encontrados ali, nada mesmo. Mas eles encontram outra passagem escondida, que interessante. O personagem secundário sem nome pensa que eles poderiam fazer uma fortuna contando tudo isso à guilda, mas rapidamente volta atrás, e enfatiza que Rent receberia todo o crédito, claro. Rent explica que não tem interesse em glória, em fama, e diz ao cara que ele pode simplesmente contar a todos que ele encontrou, sem problemas. Enquanto passavam pela passagem, eles encontram uma sala vazia. Então o cara quer continuar procurando por algum tesouro. Que ganância! Bem nessa hora, um círculo mágico aparece no chão, do nada. Então Rent tenta impedir o cara de correr direto pra dentro dele. Que perigo! Esse cara burro de repente ganha alguma confiança do nada, e diz a Rent que está tudo bem, já que não há monstros por perto, que bobo. Fica claro pra Rent que o cara não vê o círculo mágico, mas é tarde demais, pois ele o teletransporta pra algum lugar, que azar. É impossível saber pra onde eles foram, de verdade, mas geralmente levam a um andar cheio de monstros ou a algum lugar com armadilhas mortais, que perigo. O inteligente a fazer seria abandonar esse bobalhão, esse idiota, mas Rent determina que isso apenas o tornaria um verdadeiro monstro, de fato. Rent, a contragosto, decide ir atrás dele, que chato, então ele passa pelo círculo de teletransporte sem pensar. Lá ele encontra o bobalhão inconsciente junto com um esqueleto gigante, que problema. Rent percebe agora que essa é na verdade uma sala de chefe, e ele se prepara para a batalha contra o monstro gigante, que desafio. Rent se fortalece para desferir um ataque, mas não faz absolutamente nada, que frustração. Ele percebe que o esqueleto gigante não pode ser danificado com energia espiritual, então ele tenta usar magia, mas isso também falha, que droga. A saída sumiu, então isso significa que esta é uma daquelas salas onde os aventureiros não podem escapar até que o chefe seja derrotado. Que situação. Rent é um aventureiro que nunca desiste, então ele tenta outra coisa, um plano B. Sua espada pode não aguentar o próximo ataque, mas o esqueleto é um morto-vivo, o que significa que a divindade deve funcionar contra ele, com certeza. O ataque impulsionado pela divindade funciona, e o esqueleto desaba finalmente. Rent o segue com outro ataque de divindade no crânio da coisa, e a luta acaba. Que alívio. Rent remenda o personagem secundário bobo, coitado, e ele fica chocado ao ver que Rent derrotou o gigante, que poder. Rent saqueou uma pedra mágica gigante dele, que achado, o que apenas prova ao cara que o monstro era ainda mais poderoso do que ele pensava, muito mais. Esse cara acha Rent incrível, um herói, e Rent se oferece para deixá-lo ficar com a pedra mágica gigante, que generosidade.
Rent quer algo em troca, no entanto, e mostra a esse cara sua pele desfigurada, que horror. Ele apenas diz a ele que um monstro o pegou, o atacou, mas explica que precisa que ele vá às lojas e à guilda por ele, para fazer os recados. O acordo ainda parece bem unilateral, meio injusto, então Rent pediu pra comer e beber no restaurante desse cara de graça, sempre que quisesse, claro. O cara acha que essa é uma pergunta bem boba, sem sentido, já que não há dúvida de que ele o deixará comer e beber lá de graça, com certeza. Seu restaurante não será fechado agora, graças ao Rent, que é alívio. Então ele promete trabalhar duro pra mantê-lo aberto, com certeza. Esse cara não consegue ver círculos mágicos como Rent pode, que pena, então Rent diz a ele pra apenas andar em direção à porta pra ir pra casa, sem problemas. Rent gostaria de continuar explorando, mas decide que terá que esperar até a próxima vez, infelizmente. O cara leva Rent ao seu restaurante, onde sua esposa fica feliz em ver que ele está seguro. Que bom! Ela está preocupada que o marido possa estar sendo enganado novamente quando vê a pedra gigante, mas o cara explica que, embora Rent possa parecer um vilão malvado, ele é na verdade um ótimo sujeito, um herói. Esse cara finalmente se apresenta como Loris, que bom, e eles agradecem a Rent pela ajuda, de coração. Rent hesita em dizer a esse cara seu nome, mas Loris promete não contar a ninguém, a alma viva. Rent lhe diz, e Loris explica que terá uma refeição quente pronta pra ele sempre que ele quiser, com prazer. Enquanto Rent sai, algo estranho começa a acontecer com ele, que esquisito. Ele deseja que Loris fosse um vilão sem família, porque é algo que ele precisa testar, e ele preferiria testar em alguém malvado, claro. Rent não queria se aproximar do cara, então é por isso que ele nunca perguntou o nome dele, que pena. Rent começa a dizer o nome de Lorraine repetidamente, sem parar, e fica preocupado quando algo começa a tomar conta de seu corpo, que medo. Rent volta pra casa, mas mal responde quando Lorraine tenta falar com ele, que estranho. Ela se pergunta se ele está bem, e ele simplesmente diz a ela que está feliz, que estranho. Rent então, surpreendentemente, a abraça, e Lorraine se pergunta se ele está bêbado, ou algo assim. Há claramente algo errado, e Rent, chocantemente, morde o pescoço dela, que horror. Lorraine o empurra pra longe dela, e o Rent monstruoso diz que foi delicioso, que nojo. Lorraine percebe que o Rent de verdade ainda está em algum lugar dentro dele, então ela simplesmente o nocauteia, sem pensar duas vezes. Ela o deixará dormir por enquanto e esperará por suas desculpas quando ele acordar, claro. Lorraine preferiria que ele a agarrasse assim quando estivesse sóbrio, já que ela o deixará devorá-la a qualquer hora que ele quiser, sem problemas. Quando Rent acorda, ele não sente mais que algo o está controlando, que alívio, e ele se desculpa, claro. Lorraine descarta isso como um acidente e só quer ouvir sobre o que ele se lembra. Rent se lembra de ter encontrado um cara numa masmorra e de ter pensado que ele parecia delicioso, que horror. Lorraine também parecia deliciosa, então ele não conseguiu se controlar de jeito nenhum. Lorraine, surpreendentemente, esperava por isso, já que ghouls preferem carne e sangue humanos, claro. Ela decide que ambos precisam descansar um pouco, urgentemente, mas Rent insiste em ver o quanto de dano ele causou. Que preocupação. Lorraine acabou de vender todas as suas poções, então ela terá que esperar até de manhã para cuidar do ferimento, que pena. Rent não está satisfeito com isso, no entanto, e decide apenas curá-la, ele mesmo. Lorraine fica impressionada ao ver quanta divindade ele pode usar agora, que poder, e explica que nunca foi curada por isso antes, é a primeira vez. Ela então fica chocada ao ver que toda a dor desapareceu, completamente, mas nosso garoto ainda não terminou, pois ele também se livra da cicatriz, que incrível. Lorraine percebe que o corpo de Rent está mudando, se transformando, e está até no ponto em que ele pode fazer seu corpo, antes horrível, parecer apenas ter feridas antigas, que maravilha. A máscara de Rent, chocantemente, mudou de forma de alguma maneira, que estranho, ele percebe que precisará esconder seu rosto, de novo. A máscara muda de forma mais uma vez, e Lorraine começa a se perguntar se ela está respondendo aos desejos de Rent, que interessante. Rent descobre que é capaz de controlar sua transformação, mas ainda não consegue removê-la, que pena. Lorraine nem consegue tirá-la, o que é bom, já que ele ainda precisa esconder o rosto de qualquer forma, né? Também é mais fácil para Rent falar um pouco mais claramente, então ele se pergunta se ele evoluiu existencialmente, de novo. Isso faria sentido, já que ele derrotou um monstro forte, um bem poderoso, mas da última vez ele evoluiu logo depois de derrotar um monstro, imediatamente. Lorraine pensa um pouco, e surpreendentemente se pergunta se ele evoluiu porque se alimentou da carne e do sangue dela, que chocante. Isso faria ainda mais sentido, já que ele agora parece menos um ghoul e mais um ghast, que interessante. Ghasts são servos de vampiros, e são ainda mais fracos que os vampiros mais fracos, coitados. Rent se pergunta por que sua transformação está indo nessa direção, que estranho, e Lorraine aponta que as origens da evolução existencial são um mistério completo, mesmo para os acadêmicos mais experientes, um enigma. Rent está ansioso para ouvir a hipótese dela sobre o que está acontecendo, então eles decidem não dormir por enquanto. Rent começou como um esqueleto, e depois se tornou um ghoul. Que transformação! Evolução existencial é definida como quando um monstro se transforma em um ser mais poderoso, um ser superior. Um ghoul não é a única coisa mais forte que um esqueleto, já que também existem soldados esqueletos, cavaleiros esqueletos e muitas outras coisas, claro. Porque a evolução existencial leva por um caminho ou outro é desconhecido, um mistério, mas ela infere que o monstro evolui para a forma que ele deseja assumir. Que interessante. Rent continuou dizendo que queria se tornar mais humano, então ele se tornou um ghoul, que ironia. Rent pensa que isso faria mais sentido se ele se tornasse um vampiro, já que um vampiro parece mais humano do que um ghast, não é? Isso é verdade, mas Lorraine compara a evolução existencial a ranks em uma guilda, como um jogo. Você não pode pular de bronze para ouro, é impossível, então ela prevê que Rent terá que cumprir certas condições antes de se tornar um vampiro, com certeza.
Experimentos em monstros menores mostraram que eles evoluíram para uma forma adaptada ao seu ambiente. Que interessante. Em uma área vulcânica, eles se transformam em algo com alta afinidade com o fogo, e perto da água, eles se transformam em algo com alta afinidade com a água, claro. Com todas essas informações, Rand se pergunta se ele pode se tornar um vampiro algum dia, se trabalhar duro o suficiente, e até além disso, se ele poderia se tornar humano novamente, que sonho. Lorraine prevê que a evolução futura envolverá mais do que apenas derrotar monstros, muito mais. Assim como ele se tornou Dungast ao ingerir a carne e o sangue dela, que coisa, deve haver alguma condição para se tornar um vampiro, com certeza. Há tanta coisa que eles não sabem, um mistério enorme, mas Lorraine promete ajudá-lo ao longo do caminho, sempre. Lorraine então vai direto ao assunto, pois precisa inspecionar o corpo de Rand com atenção, e ela exige que ele tire as roupas, sem demora. Ela planeja usar um item mágico para tirar fotos de cada centímetro do corpo dele, e até quer cortar um pedaço dele, que loucura. Essa mulher maluca quer ver se ele sente dor e quer testar um monte de outras coisas loucas. Que horror! Ela afirma ter um pouco de bom senso, no entanto, então ela decide deixá-lo descansar pela noite antes de fazer todos os seus experimentos malucos amanhã. Que alívio! Na manhã seguinte, Rand afirma que na verdade se sente muito bem. Que bom! O estranho impulso que ele teve no dia anterior se foi finalmente, mas ele decide que não pode voltar ao labirinto com uma espada toda estragada, de jeito nenhum. Coop não consegue acreditar que ele já a arruinou e explica que não pode consertá-la de jeito nenhum. Rand explica que ela foi destruída porque ele usou divindade nela, mas Coop aponta que não há inimigos no labirinto do reflexo da lua que exijam o uso de divindade, que estranho. Coop não consegue acreditar que Rand topou com um esqueleto gigante e fica ainda mais chocado quando Rand revela que achou uma área inexplorada. Coop quase diz o nome de Rand por acidente, mas se corrige, pois não quer que Rand saiba que ele conhece sua verdadeira identidade. Rand gostaria de explorar a área, e Coop concorda que não pode deixar ninguém explorá-la antes dele. A espada que Rand pediu ainda não está pronta, então Coop decide emprestar-lhe uma espada um pouco melhor que a primeira que ele já tinha usado. Rand fica chocado, mas Coop explica que ele é um de seus melhores clientes. Depois que Rand sai, ele pensa que sabia que não conseguiria enganar Coop. Coop lhe deu uma espada, então Rand mal pode esperar para voltar ao labirinto e evoluir existencialmente. Rand volta para casa e vê que a taverna de Loris está indo bem. Mais tarde, Lorraine combina um monte de coisinhas levemente venenosas para criar algo tão tóxico que pode até matar um grizzly vermelho. Rand observa por perto, pois concordou em ajudá-la com seus experimentos, mas começa a questionar sua decisão. Rand bebe a mistura de gosto terrível e Lorraine o elogia por ser a primeira pessoa na história a sobreviver a essa façanha. Lorraine determina que veneno não afeta Rand, mas outros testes provam que ervas e poções de cura sim. Lorraine fica cansada, mas Rand ainda mal precisa dormir. O problema é que ele ainda tem um leve desejo por carne e sangue humanos. Rand fica chocado quando Lorraine lhe dá um frasco do próprio sangue dela. Ela lança magia de preservação para que não estrague e recomenda que ele beba em intervalos regulares para não perder o controle novamente. Rand hesita, mas prova, e é delicioso. Uma gota é suficiente para acabar com seu desejo, e ele planeja fazer o frasco durar. Rand explica que irá à guilda para conseguir um trabalho, mas Lorraine o lembra que ele terá que mostrar sua identidade para isso. Rand não acha que alguém se importará se um aventureiro aleatório de rank bronze aparecer vestido do jeito que ele está, mas Lorraine o lembra que Rand era bem conhecido e querido pela guilda. Ele sempre ajudava os outros e pegava trabalhos que ninguém mais queria. Havia até conversas sobre recrutá-lo para trabalhar na guilda, mas Rand não acredita. A guilda nunca mencionou isso porque Rand não parecia pronto para se aposentar de ser um aventureiro. Eles estavam certos, pois Rand tem sonhos de se tornar classe Mithril, e não planeja desistir. Para subir de rank, Rand precisa passar em um teste, e para fazer um teste, ele precisa provar seu valor. Ele precisa ser quem pega as missões, mas se a guilda souber que Rand está de volta, então eles começarão a fazer perguntas. Lorraine tem uma ideia brilhante e sugere que Rand finja ser outra pessoa. Rand vai à guilda e se registra como um novo aventureiro. Sheila o faz preencher um formulário, e Rand pensa em como já faz 10 anos desde a última vez que o preencheu. Ele não sabia o que contava como habilidade naquela época, e só sabia escrever seu nome e idade no formulário. Foi há muito tempo, mas o objetivo de Rand não mudou. Uma olhada no resto da conversa deles mostra que Rand estava hesitante em fingir ser outra pessoa. Lorraine explicou que seria a melhor maneira, já que ninguém questionaria a aparência de um aventureiro errante. No entanto, o custo será que Rand perderá suas conquistas e ele terá que começar do zero, do rank de ferro. Rand não se importou, no entanto, pois está determinado a se tornar classe Mithril a todo custo. Por alguma razão, Rand decide mudar apenas seu sobrenome, então Sheila aponta que outro aventureiro chamado Rand desapareceu recentemente. Rand diz que sabe sobre esse outro Rand, e é porque Lorraine lhe contou. Ele mente dizendo que é parente dela, e ela o está deixando ficar em sua casa. Havia rumores sobre um homem estranho entrando e saindo de sua casa, então ela fica feliz em finalmente conhecê-lo.
Rand fica feliz por ter inventado essa mentira, já que não quer rumores loucos circulando sobre Lorraine. O nome Rand é comum, e ninguém questionará por que um aventureiro errante se veste do jeito que ele se veste. Então Rand fica feliz por finalmente poder recomeçar. Sheila lhe entrega sua identidade de aventureiro e pede para ele não se matar. Rand retorna ao labirinto onde houve pessoas lutando contra goblins. Eles parecem crianças, e ele descobre que são um espadachim e uma curandeira. Eles são claramente novos aventureiros, mas parecem estar trabalhando bem juntos. Rand os deixa, pois eles ficaram bem, e ele pensa em como não pode mais ajudar os novatos como costumava, porque provavelmente apenas os assustaria. Rand não quer que mais ninguém encontre a área inexplorada, então ele corre para lá. Ele planeja explorá-la para poder reportar à guilda. Não só é valiosa, mas seria uma enorme conquista para o novo aventureiro, Rand Vivier. Rand vai mais fundo na área recém-descoberta e se encontra em uma sala estranha. Um boneco de urso se desfaz e Rand descobre que alguém estava estranhamente vivendo dentro do labirinto. Antes que Rand possa tocar algumas flores, ele fica chocado ao ouvir alguém falar com ele. Rand se vira para encontrar uma mulher atrás dele e ela quer saber o que ele está fazendo ali. Rand percebe que ela tem más notícias e ele explica que estava apenas procurando para ver se havia algo ali. Essa senhora aponta corretamente que ele estaria roubando, o que ela assume que significa que ele está preparado para morrer ali. Ela se recusa a perdoá-lo por isso, pois não pode permitir que este lugar seja perturbado. Rand deve se preparar para o perigo, e essa senhora lança um ataque poderoso contra ele. As roupas de Rand são destruídas, e ele mal consegue ficar de pé. Essa garota fica chocada com sua aparência, mas percebe que isso explica por que ele está neste lugar e conclui que estava enganada. Ela pensa que Rand deve estar chateado depois que ela queimou suas roupas, mas ele pensa em como está mais chateado por ela quase tê-lo matado. Ela dá a Rand sua capa e pede para ele manter este lugar especial em segredo. Ela não quer que ele conte à guilda, mas então explica que ninguém pode realmente entrar neste lugar a menos que ele esteja com eles. Rand fica confuso com tudo isso, e ela decide dar-lhe algo, já que aventureiros não gostam de sair de lugares de mãos vazias. Ela lhe dá algo chamado Mapa de Acácia, mas Rand vê que está em branco. A garota explica que é um item mágico que registrará automaticamente os espaços pelos quais o proprietário viajou. A troca deles está completa, então ela se prepara para enviá-lo de volta à entrada. Ela lhe deseja boa saúde, mas percebe que não é a melhor coisa a dizer a ele, e o teletransporta para fora. Em casa, Lorraine não consegue acreditar em quantas coisas estranhas têm acontecido com Rand. Ela explica que o mapa parece seguro para usar, mas não respondeu à magia dela. Ele responde a Rand, no entanto, e faz um mapa do labirinto do reflexo da lua. Há uma marca estranha nele que se revela ser os nomes Rise e Laura quando ele a toca. Eles são as crianças que ele viu no labirinto, o que chocantemente significa que ele é capaz de ver os nomes das pessoas lá dentro, bem como suas posições. Este é um item incrível, e a chocada Lorraine o consideraria até um tesouro nacional. Rand também consegue transformá-lo em um mapa de outro labirinto onde ele esteve, mas este está incompleto. Isso ocorre porque, como proprietário, ele só mostra os espaços que ele explorou. Rand quer que Lorraine verifique a capa, mas ela aponta que provavelmente não está amaldiçoada, já que ele já a está usando sem problemas. Pelo que parece, no entanto, ela tem uma resistência mágica extremamente forte e nenhuma lâmina pode perfurá-la. É mais forte que qualquer armadura, então Lorraine se pergunta quem poderia ter sido essa mulher. Ela era incrivelmente poderosa, e no nível de força atual de Rand, ele só pode dizer que ela é pelo menos mais forte que uma classe ouro. Lorraine se pergunta sobre a sala estranha onde ele foi, e Rand explica que voltará ao labirinto amanhã. Lorraine o lembra que ele quase foi morto, mas Rand aponta que a senhora nunca disse para ele não voltar. Ela só disse para ele não contar à guilda. Lorraine diz que a senhora obviamente quer ser deixada em paz, mas nosso garoto planeja resolver as coisas conversando com ela. No dia seguinte, Rand retorna ao labirinto e pensa em sua situação atual enquanto luta contra um esqueleto. A maioria das pessoas teria pena dele se soubesse o que ele passou, mas Rand não vê as coisas dessa forma. Da perspectiva dele, ele lutou contra inimigos poderosos, encontrou um monte de mistérios e ficou mais forte. Essas são apenas o tipo de coisas que um aventureiro de classe mítica faz. Rand então descobre que a entrada sumiu e percebe que a garota não quer que ele volte. Ele determina que não pode ser isso, e pensa que ela só não quer que ele volte agora. Na guilda, algum personagem secundário se pergunta onde Rand está e espera que ele esteja bem. Sheila pensa em como muitas pessoas aprenderam a ser aventureiros com Rand, e até ela aprendeu a ser uma funcionária da guilda por causa dele. Ela se lembra de quando se conheceram e se assusta quando o novo Rand aparece. O novo Rand quer pegar um trabalho que exige coletar 3 corpos de carne de orc. Orcs são bem fortes, então ela não pode recomendar isso para um aventureiro de classe ferro.
Rent já sabe que seria preciso pelo menos um aventureiro forte de rank bronze para derrotar apenas um, mas ele explica que já derrotou Orc várias vezes. Sheila decide confiar em sua decisão e apenas diz a ele que, se as coisas ficarem muito perigosas, ele precisa fugir. Rent aceita a condição dela, pois reconhece que só tem uma vida e pensa em como entende isso melhor do que ninguém. Rent retorna após completar seu primeiro trabalho como novo Rent, e pensa em como uma bolsa mágica é uma necessidade para um aventureiro solo como ele. Levou 5 anos para ele economizar o dinheiro para isso, mas valeu muito a pena. Nosso garoto Rent preparou e preservou a carne de orc adequadamente, então Sheila tem certeza de que o cliente ficará satisfeito. O trabalho está completo, e a notícia já começa a se espalhar sobre a rapidez com que o novo Rent derrotou 3 orcs sozinho. Eles se perguntam quem é esse cara novo, e Rent percebe que ele pode estar se destacando um pouco demais como um novato de classe ferro. Sheila retorna e Rent fica chocado ao ver que o gerente dela sugeriu que ele fizesse o exame de promoção. É raro alguém ter essa oportunidade tão cedo após se registrar, mas eles acham que o novo Rent tem potencial. Se ele passar, Rent se tornará classe bronze, então ele aceita. Lorraine fica feliz em ouvir as boas notícias, mas Rent apenas acredita isso ao seu novo corpo. Lorraine diz a ele para não se subestimar, pois ele é quem é capaz de controlar aquele corpo. Lorraine fica bastante desapontada ao saber que ele nomeou seu novo eu, Hampt Vivier, porque esse é o sobrenome da família dela, e poderia levantar suspeitas. Hampt aponta como um homem estranho morando na casa dela criaria muitos rumores, então era melhor ele fingir ser parente dela. Lorraine aceita essa resposta, mas também diz para ele não se preocupar com a reputação dela. Ela é apenas uma acadêmica falida que veio para esta cidade porque não conseguiu se virar na capital. Ela não se importa com o que as pessoas pensam dela, mas Rent prefere não causar nenhum problema a ela. Lorraine aponta que nosso garoto faz toda a cozinha, lavagem e limpeza, então ela deve a ele mais do que ele deve a ela. Rent não acha que isso seja nem perto da verdade, já que ele só ainda é humano por causa dela. Essas palavras tocam Lorraine, e ela oferece deixar Rent ficar com ela pelo tempo que ele quiser. Não há nada de errado em se impor à família, então ele aceita a oferta dela. No dia seguinte, Rent chega à guilda pronto para seu exame. Sheila fica chocada que ele veio tão cedo, já que ela pensou que ele esperaria pelo próximo para ter tempo de estudar. O próximo é daqui a vários meses, e não há como ele esperar tanto tempo. Algum aventureiro preguiçoso chega atrasado depois de ficar acordado assistindo muitos vídeos da Annie Cat, e Rent pensa em como aquele cara perderá pontos. Um aventureiro que não consegue aparecer na hora não é confiável e provavelmente falhará no exame. A primeira parte do exame testará o conhecimento do aventureiro. Eles serão questionados sobre as regras da guilda e o manuseio adequado dos itens de monstros. Apenas aqueles que passarem poderão seguir para a parte prática do exame. A parte prática deles muda a cada vez, e Rent pensa em como era coletar ervas quando ele a fez pela primeira vez. O teste escrito começa, e Rent reconhece a jovem do labirinto chamada Laura. É raro para pessoas normais saberem ler e escrever, então Rent teve sorte de aprender isso em sua vila. Ele também aprendeu tudo o necessário para este teste, então deve ser moleza. Depois, o fã da Annie Cat não consegue acreditar como o teste foi difícil, mas Rent é informado de que recebeu a pontuação perfeita. Isso é extremamente raro, mas Rent está apenas feliz por ter passado. Rent se pergunta qual será a parte prática, então Sheila diz a ele que ele formará um grupo com alguns dos outros e realizará um trabalho para a guilda. Rent está em grupo com Rise e Laura, e Rise rapidamente explica que ele é um espadachim que usa energia espiritual para aumentar sua força quando luta. Laura é uma maga e pode usar magia de cura. Os participantes são informados de que o trabalho acontecerá no labirinto da Lua Nova, e o trabalho deles será alcançar o ponto escrito em seu mapa. Todos recebem o mesmo ponto no mapa, e eles têm até o pôr do sol. O primeiro grupo a chegar receberá uma recompensa à altura de seus esforços, e todos rapidamente percebem que isso é uma corrida. Rise se gaba de ter ido ao labirinto da Lua Nova antes, mas Laura o envergonha quando revela que eles só foram até uma parte. Ele fica chocado quando Rent os impede de entrar e quando Rent sugere que eles comprem um mapa. Eles apontam que já receberam um mapa da guilda, mas Rent diz que esse mapa tem 15 anos. Este mapa não é muito confiável, então os outros ficam chocados que a guilda tentou enganá-los. Eles não conseguiram enganar nosso protagonista meio morto, no entanto, então ele vai comprar um mapa. Eles não podem pagar o preço de 2 moedas de prata, mas Rent aponta que eles só precisam do mapa do primeiro andar. O comerciante percebe que não há como enganar Rent, e vende a eles o mapa do primeiro andar por 5 moedas de bronze. Este novo mapa mostra muito mais do labirinto e até tem as localizações das armadilhas.
O comerciante percebe que Rand sabe o que está fazendo e diz aos jovens para fazerem o que ele diz. Laura se pergunta por que a guilda lhes daria mapas desatualizados e Rand aponta que as carruagens poderiam até tê-los levado ao lugar errado. Um aventureiro nunca pode baixar a guarda, e o objetivo do exame é ver se eles têm o que é preciso para ser um aventureiro. Eles encontram esqueletos imediatamente após entrar no labirinto, e Rand diz aos outros para não baixarem a guarda só porque são monstros de baixo nível. Os jovens mostram quão habilidosos são ao destruir vários esqueletos, e Rand pensa em como eles são muito bons para a idade deles. Eles têm papéis bem definidos, então nenhum deles está fazendo muito pelo outro. Rand ajuda Ryze um pouco, e a batalha termina. Eles percebem que há mais monstros lá do que o normal, então Rand determina que estão sendo atraídos para lá. Ele encontra o incenso responsável por atrair os monstros e revela que há uma emboscada à frente. Nenhum dos monstros ali deveria ter aquele nível de inteligência, mas Laura fica chocada quando Rand revela que eles não são monstros. Ryze não consegue acreditar que terão que lutar contra humanos, então nosso garoto Ryze assume a liderança. Ryze bloqueia o ataque inicial, mas Rand queria pegá-lo. Rand deixa o garoto pegar o primeiro cara e surpreende Ryze com suas habilidades de esquiva. Rand destrói completamente o arqueiro e nem dá chance ao mago de fazer nada. Laura ajuda Ryze a levar a melhor com a luz ofuscante, e Rand determina que eles não precisam da ajuda dele. Isso fica ainda mais claro quando os jovens mostram seu trabalho em equipe e derrotam o careca. Ryze aponta que esses caras também estavam fazendo o exame e tentaram fazê-los falhar. O examinador disse que eles podem fazer qualquer coisa para vencer, e Rand explica que monstros não serão sua única ameaça. Um aventureiro nunca pode baixar a guarda, e Ryze surpreendentemente afirma que eles obedecerão às ordens de Rand de agora em diante. Ao saírem, Rand diz à pessoa escondida para recolher o lixo, e o cara fica chocado que Rand sabia que ele estava lá. Esse cara explica que o sujeito com a máscara parecia saber que eles foram enviados pela guilda, e todos se perguntam quem ele é. O cara que está escondido tem uma ideia de quem ele pode ser, e pensa em como sua irmã pode ter estado certa. Na guilda, Sheila vai encontrar o mestre da guilda mais legal por ali. Sheila está encarregada do novo aventureiro, Rent Vivier, e o mestre da guilda quer conversar sobre alguns rumores que ele tem ouvido. As pessoas começaram a dizer que ele é um criminoso, já que apareceu do nada e é muito habilidoso. Eles não sabem nada sobre o passado dele, mas o mestre da guilda concede que todo aventureiro tem algo em seu passado. Eles não podem simplesmente ignorar as acusações, no entanto, então ele instrui Sheila a informá-lo se ela souber algo sobre o novo Rent. De volta ao labirinto, nosso grupo quase alcançou o destino. Na frente deles está uma das várias salas de chefes neste andar, e não há como chegar ao destino a não ser passando por ela. Os jovens nunca lutaram contra um chefe, pois não é algo que duas classes de ferro possam lidar. Ryze fica ofendido quando Rent pergunta se ele está com medo, mas Rent explica que não há vergonha em evitar uma luta que você não pode vencer. Alguns outros examinados chegam, e Laura fica chocada quando Rent diz que é o momento perfeito. Este grupo insulta nossos heróis chamando-os de um bando de esquisitos, mas Rent não gosta de ser falado dessa forma. Esses caras ultrapassam o limite ao voltar sua atenção para Laura, mas Ryze vem em sua defesa. Os caras continuam insistindo, então Rent os ameaça. Eles tentam dizer que estavam apenas brincando, mas nosso garoto Rent não tem muito senso de humor. O líder diz que eles podem ir primeiro, mas Rent os deixa ir na frente, já que quer que sua equipe descanse. Os caras entram na sala e falam de forma irritante sobre como Rent foi burro por deixá-los ir primeiro. Ryze fica chateado, já que deixá-los ir primeiro significará que eles perderão, mas Laura já aprendeu a não duvidar de seu garoto. Ryze assume que Rent quer que eles vejam como é uma luta de chefe primeiro, mas não é só isso. Justo então, eles ouvem o primeiro grupo gritar em agonia, e eles são carregados para fora da sala. Rent explica que funcionários da guilda resgataram o grupo de idiotas, então mesmo que percam, não morrerão. Rent queria que eles vissem isso para que os jovens se sentissem mais confortáveis, e ele reitera que não há vergonha em evitar uma luta que você não pode vencer. Ryze pensa que, se ele fugir daqui, provavelmente nunca mais voltará. Isso significa que ele nunca se tornará um verdadeiro aventureiro. Então ele pergunta a Laura se ela o seguirá para a batalha. Laura concorda e Rent determina que este garoto finalmente tomou sua decisão. Um aventureiro que foi quebrado uma vez se torna fraco. Não é raro eles desistirem, mas Ryze conseguiu sentir isso e escolheu não fugir. Essa é uma parte muito importante do que é preciso para se tornar um aventureiro. Então todos eles seguem para a sala do chefe. Na sala do chefe, nosso grupo descobre que seu oponente é um monstro de slime gigante. É um grande slime, então Ryze declara que eles não podem estragar tudo como aqueles caras fizeram antes deles. Rent pensa em como as coisas não saíram como ele esperava. Na verdade, não precisava derrotar o chefe para o exame, então ele esperava que os outros fizessem o trabalho. Rent decide seguir o fluxo e Ryze começa o ataque.
O objetivo é mirar no núcleo, mas a espada de Ryze não penetra muito no monstro. Ryze só consegue desviar por enquanto, então Ren diz para Laura focar em fortalecer a magia dela. Um flashback mostra eles planejando essa luta. Rand revelou que ataques físicos não funcionariam contra o monstro e teriam que usar magia. A magia de fogo poderosa da Laura, porém, leva tempo para carregar. Rand se ofereceu para bloquear os ataques, mas Ryze insistiu em fazer isso. Ryze está apanhando, então Laura diz para Rand ajudá-lo, em vez de protegê-la. Isso foi no momento perfeito, pois Rand consegue salvar Ryze. Os dois então trabalham juntos para empurrar o slime, e Laura declara que está finalmente pronta. Ela usa seu grande ataque de pirochama e incendeia o slime. Isso funciona, o slime derrete, mas eles precisam correr e destruir o núcleo antes que ele se regenere. Ryze esmaga o núcleo, e os jovens aventureiros celebram a vitória. Ryze pergunta o que Rand está fazendo, e ele explica que o fluido de slime é valiosíssimo. Mesmo dividindo o dinheiro da venda, cada um vai ganhar pelo menos uma prata. Enquanto eles estão ocupados coletando a gosma do Slim, outro grupo de examinados os chama de otários e corre para a saída. Ryze se preocupa em perder para eles, mas Laura, surpreendentemente, diz para ele não se preocupar. Rand sabia que Laura descobriria o que ele já sabia. Havia uma armadilha de gás sonífero à frente. É bem antes do objetivo que as pessoas mais baixam a guarda. Nada disso importa, e Laura explica que chegar primeiro à saída não faz diferença. Laura faz Ryze se lembrar da explicação na guilda e aponta que não disseram uma palavra sobre isso. A guilda armou para que pensassem que era uma corrida, mas não é o caso, por isso Ren deixou o outro grupo ir na frente. Na realidade, o único trabalho de um aventureiro é completar a tarefa antes do prazo. Ryze queria que tivessem sido mais claros, mas Ren aponta que um verdadeiro aventureiro precisa saber pensar por si mesmo. Ao chegarem ao destino, um homem os parabeniza por serem os primeiros. Os jovens aprenderam a não confiar em nada e exigem prova de que ele é da guilda. Ele confirma e lhes dá algumas pequenas fichas. Quando mostrarem a guilda, se tornarão aventureiros classe bronze. As 3 primeiras equipes a chegar também recebem um bônus, então ganham poções. Essa parte do exame acabou, mas Ren gostaria que fizessem um pequeno desvio antes de voltar para casa. Hent os leva ao próximo andar e explica que os labirintos estão além da compreensão humana. Rand fica confuso com essa afirmação, mas o que ele quis dizer fica claro quando Rand os leva a uma sala que parece uma floresta. De alguma forma, há luz do sol lá dentro, e Rand os trouxe para dar um exemplo de como é o mundo em que estão entrando. Eles querem explorar, mas Rand explica que o exame só termina de verdade quando voltarem à guilda. Eles logo voltam à guilda, onde o exame termina oficialmente. Ryze quer saber se são oficialmente classe bronze, mas Sheila é interrompida por um relatório. Hent revela que esse cara os observou o tempo todo no exame, e explica que o exame também testa o caráter da pessoa. Não podem subir o rank de alguém se não for a pessoa certa, mas nosso grupo passou nessa parte também. Agora são oficialmente classe bronze, então todos celebram. Rand agradece aos novos amigos pela ajuda, mas eles sabem que foi graças a Rand que se tornaram verdadeiros aventureiros. Eles gostariam de pedir para Rand continuar aventurando com eles, mas Laura já sabe que isso não será possível. Ela é bem inteligente e percebe que Rand tem um objetivo bem diferente do deles. A razão pela qual ele os ensinou tanto durante o exame foi para que pudessem se virar sozinhos. Eles o valorizam como camarada e esperam aventurar com ele novamente um dia. Depois das despedidas, Sheila revela que tem uma pergunta importante para Rand e pede para ele ir com ela. Ela tem certeza de que Rand é inteligente o suficiente para saber o porquê, e Rand pensa que ela deve ter descoberto quem ele realmente é. Rand se pergunta se a guilda quer puni-lo pelo que fez, mas ela não responde. Rand decide nunca mais voltar nessa guilda, mas Sheila revela que só quer saber o que aconteceu com ele. Rand decide ir com ela em vez de ir embora, porque a voz dela soa como se estivesse apenas preocupada com ele. Rand não revela muito, mas diz que está lidando com algo que não quer envolver mais ninguém. Sheila então, surpreendentemente, revela que não contou nada à guilda sobre a verdadeira identidade de Rand. Ela só contou um pouquinho ao homem que o observava durante o exame. Ele é irmão dela, e sabe guardar segredo. É claro que Rand está com dificuldade em confiar nela, então Sheila lhe apresenta um contrato mágico. Se eles concordarem com o contrato, ela sofrerá uma penalidade, garantida por força mágica, por compartilhar o segredo dele. A penalidade é bem séria, pois se ela quebrar, Sheila terá que deixar a guilda. Mas não é só isso, ela será forçada a viajar para um país onde a escravidão é legal e terá que se tornar uma escrava. Ren acha isso extremo demais, mas Sheila quer mostrar o quão séria ela é.
Ren quer saber por que ela iria tão longe, então ela explica que só quer ajudá-lo, e não porque faz parte da guilda. Rent a ajudou a se tornar a pessoa que é agora, e ela aponta para Rent que, na verdade, há muitas pessoas gratas a ele. Rent concorda com o pedido dela e assina o contrato. Ele não consegue pensar numa boa forma de explicar tudo, então apenas mostra o rosto a ela. Rent vê o quão aterrorizada ela está e tem certeza de que ela se arrepende de ter perguntado agora. Sheila não se arrepende nem um pouco, pois prefere muito mais saber se ele está sofrendo tanto assim. Ela fica chocada quando Rent revela que é um monstro morto-vivo. Rent quer que ela pense bem e pergunta se ela realmente acha que pode ajudá-lo. Ele explica que não tem intenção de machucar ninguém, mas se ela acredita ou não, é com ela. Sheila o impede de ir embora e explica que sim, ela confia nele. Rent sempre foi uma boa pessoa, e isso ficou claro até recentemente, quando ajudou Reese e Laura a aprenderem a ser aventureiros. De volta em casa, é a vez de Lorraine ficar chocada quando Rent traz Sheila com ele. Sheila revela que Rent contou tudo a ela, mas Lorraine aponta o quão ingênuo foi ela ter vindo até ali. Rent é um monstro morto-vivo, e Lorraine é uma acadêmica com cara de suspeita. Eles guardam um segredo sombrio, então ela aponta o quão perigoso foi para Sheila vir à casa de uma bruxa e um monstro. No pior dos casos, ela poderia virar comida deles, mas Sheila sabe bem. Lorraine não é considerada uma bruxa. Na verdade, ela é conhecida como uma pesquisadora maravilhosa. Lorraine a faz rir dizendo que caça sangue, mas fica séria, e aponta que é isso que Rent realmente se tornou. A sala fica em silêncio e todos esperam pela resposta de Sheila. Rent percebe o quão séria a situação realmente é, já que Lorraine não vê Sheila como uma pessoa, mesmo ela estando bem na frente dela. Se Sheila der a resposta errada, Lorraine não hesitará em eliminá-la. Sheila explica que sabe exatamente o que Rent se tornou, e isso não é uma preocupação. Essa é a resposta correta, então todos relaxam para aproveitar a culinária do chefe Gordon Rancid. Lorraine explica que há apenas um pequeno preço a pagar pela utilidade de Rent, e Sheila vê Rent consumindo sangue pela primeira vez. Lorraine fica feliz em saber que os dois assinaram um contrato, mas Sheila revela que Rent tem se destacado demais ultimamente. Vários aventureiros novatos desapareceram e a guilda presume que seja uma série de sequestros. Rent demonstrou ser muito habilidoso, mas também parece bem suspeito. Rent não age como um novato, então as pessoas espalham boatos sobre ele por inveja. Rent fica surpreso que as pessoas o invejem agora, mas é lembrado de que isso não é bom. Rent concorda em ficar longe do labirinto por 3 dias, mas isso não é suficiente para Lorraine, então ele muda para 4. No dia seguinte, Rise e Laura procuram um trabalho, ansiosos para voltar ao labirinto. O mestre da guilda fica feliz em saber que o novo Rent passou no exame, mas se pergunta onde está o velho Rent. O mestre da guilda aponta que estava planejando recrutá-lo para a guilda, e She acha que ele seria uma ótima adição. Um tempo depois, Rent sai de casa e Lorraine percebe que ele está indo para o labirinto. Ele deveria esperar os boatos de sequestro acalmarem, e ela se pergunta se o mataria tirar um dia de folga, mas estamos falando do Rent, então ela se lembra que Rent é um homem em uma missão. Rent visita o ferreiro para pegar sua espada e fica satisfeito com ela. Cope explica que foi fácil, já que ele conhece os movimentos de Rent, e Rent agora tem mais certeza do que nunca de que Cope sabe sua verdadeira identidade. Essa nova espada é exatamente o que Rent pediu, pois pode usar mana, energia espiritual e divindade. Rent tenta usar mana nela primeiro e Colby fica chocado ao ver que ele ficou mais forte. Rent pensa em como está apenas forçando mana na espada, mas é diferente para a energia espiritual. Ele consegue controlá-la e a usa para liberar outro ataque poderoso. Por fim, Rent usa divindade e choca Colby mais uma vez ao destruir mais alguns tocos de árvore. Essa é realmente uma ótima espada, pois não foi danificada ao ser infundida com divindade. A divindade de Rent fez algumas mudas crescerem, e Colby se pergunta como ele consegue usá-la. A divindade é dada às pessoas pelos deuses, então Rent explica o que aconteceu quando ele reparou um santuário. Ele não se lembra qual deus era, mas presume que era um de menor patente. Rent gostaria de praticar um pouco mais, mas Colby se pergunta o que ele ainda tem para tentar. Rent o faz montar um grande toco de árvore e revela que quer tentar usar todas as suas habilidades de uma vez. Rent nunca tinha ouvido falar de fusão de mana espiritual, então Colby explica que é uma técnica que permite a alguém potencializar massivamente sua magia e espírito. Mas você tem que ser um mestre para usá-la, pois ele ouviu dizer que se você errar, seu corpo explode. Rent decide tentar mesmo assim e pensa que uma explosão não seria suficiente para destruir seu corpo monstruoso de qualquer forma. Rent usa uma espada de teste porque seria muito mais barato substituí-la se ele a sobrecarregar.
Rent coloca mana na espada e energia espiritual na mão. Isso é muito mais difícil do que ele esperava e ele não conseguirá fazer isso por muito tempo. Ele libera o ataque e causa um dano massivo. Cope está preocupado que adicionar divindade a essa combinação seja perigoso demais, mas Rent está determinado a tentar. Rent combina todas as suas 3 habilidades e declara que deve se tornar um aventureiro classe Mithril, custe o que custar. A área treme enquanto Rent luta para controlar o poder de suas 3 habilidades, e Cope percebe que isso significa problema. A espada não vai aguentar muito mais, então Rent libera o ataque. Claro, o ataque é poderoso, mas a espada olha e se desintegra e vira uma bola. A divindade tem o poder de remover impurezas e restaurar a matéria ao seu estado original. Uma espada normal não pode ser usada porque a divindade simplesmente quebraria todas as suas ligações. A nova espada que Cope fez para ele aguenta a divindade, mas não vai resistir se Brent usar o ataque que acabou de fazer. O máximo que ele pode fazer com ela é a fusão de mana espiritual. Ren se preocupa que existam inimigos que ele não consiga vencer só com isso, mas ele não pode se dar ao luxo de pagar por espadas ilimitadas para substituir as que ele quebra. Rent decide que terá que ganhar muito dinheiro para bancar um bom equipamento. Nisso, Rent vê um cara irritado com alguém implorando por ajuda. Para se livrar do sujeito, Rent finge que vai levar o mendigo por tudo o que ele vale e suborna o cara. Rent se oferece para ouvir o garoto, então o garoto implora para ele derrotar o Senhor do Lago. O nome desse garoto é Raontes, e ele é da Vila Tatsu. Essa vila é conhecida por ter um festival bem estranho. Raontes conta uma lenda sobre uma jovem e linda garota que tinha um corpo transbordando de mana. Essa garota foi oferecida ao Senhor do Lago, e sua vila realiza um festival todo ano para lembrar daquele dia. Algo deu terrivelmente errado este ano, porém, pois o Senhor do Lago realmente apareceu e comeu a garota que fazia o papel do sacrifício. O Senhor tem exigido mais sacrifícios, e várias garotas já perderam suas vidas. Reontes implora pela ajuda de Rent, pois sua irmã será o próximo sacrifício. Rent pensa em como Reontes só quer salvar a irmã. Não há necessidade de lutar contra o Senhor, mas ele tem um mau pressentimento sobre a situação. Eles chegam à vila onde Reontes explica que todos estão estressados por ter que lidar com o Senhor do Lago. Chegam à casa dele, onde um na porta marca quem deve oferecer sua filha como sacrifício. O próprio senhor não fez a marca, já que vive nas profundezas do lago e ninguém sequer o viu. Os aldeões acreditam que quem deixa as marcas é um Kelp que serve ao senhor, mas Rent fica chocado ao ouvir isso, pois o Kelp é um monstro poderoso. Reontes diz à irmã Amaris que Rent está ali para salvá-la, mas ela fica furiosa. Ela sempre avisou o irmão para evitar falar com esquisitos, mas Reontes acha que pode confiar em Rent. Essa garota continua chamando Rent de esquisito, e Rent fica magoado porque consegue ouvir tudo com seus sentidos aguçados. Emerius explica a Rent que o festival é uma tradição antiga, e ela se recusa a ser a única garota dispensada dele. Reontes fica chocado, mas ela diz para Rent ir embora. Nosso amigo Rent aponta que foi contratado por Reontes, e Reontes declara que também não vai voltar atrás. Emerius permite que Rent fique com eles, mas ela proclama que se sente honrada em ser o sacrifício. O festival é amanhã, mas está claro que Emerius não vai cooperar com eles. Rent se pergunta o que Rintus planeja fazer, e ele declara que fará o que for preciso para salvar sua irmã. No dia seguinte, Rent tenta pedir informações aos moradores, mas as crianças ficam apavoradas que ele possa comê-las. Um comerciante pensa que Rent está ali para o festival, mas explica que ele tem um péssimo timing, já que o Senhor do Lago não está nada feliz agora. Os aldeões estão apavorados, e isso está prejudicando o negócio dele. Rantus chama Rent para jantar, e o comerciante recomenda que Rent deixe a vila. Rantis acha que o comerciante é um cara legal por vir à vila deles, mas Rent está cético em relação a ele. Mais tarde, Amiris é preparada para seu sacrifício. As mulheres que a ajudavam pensaram que Rantis fugiria com ela, mas Amiris aponta que o senhor simplesmente destruiria a vila deles. Todas sabem que Rentus está preocupado com ela, e Emeros chama o irmão de tolo. Naquela noite, Rent não tem permissão para entrar no quarto de Emeros, mas ele diz a ela que vai cuidar de tudo. Ele vai precisar que ela resista também, mas ela explica que nenhum humano poderia derrotar o Senhor do Lago. Ren declara que ele e Rintus vão lidar com o Senhor, e ele a lembra que ela é a única família que Rintus tem. Ainda há esperança. Então Rintus queria dizer a ela para não desistir. O ritual começa logo depois, e o homem responsável pede desculpas a Amaris por ter que fazer isso. Amaris sabe que eles estão apenas protegendo a vila, mas vemos que os caras armaram tudo para que eles sejam os que vão com ela. Amaris está pronta para ir, e eles saem para o lago. Rantis pensa que deveriam voltar quando a neblina fica muito densa, mas o orbe de Amiris começa a brilhar. O monstro aparece diante deles, então Amiris implora para que ele se acalme.
Ela quer proteger a vila, então se oferece a ele. Rent derruba o orbe dela e aponta que ele serve apenas como um farol. Rent então choca seus companheiros ao andar sobre a água e declarar que vai lutar contra o tal senhor. Rent percebe que há algo suspeito acontecendo, já que krakens normalmente não cospem fogo, e ele acaba atravessando o monstro. Há um navio ali, provando que sua suspeita estava correta. Um mago lança uma ilusão na neblina e na floresta usando um feitiço de fogo. Rent fica desapontado ao ver que o Senhor do Lago é, na verdade, apenas um comerciante feio, e eles tentam atacá-lo. Rent zomba um pouco mais desses caras e os derrota. Os irmãos chegam logo depois e ficam chocados ao ver a verdade. Eles trazem os criminosos de volta à vila e Rent exige saber o que fizeram com os sacrifícios. Eles planejavam vendê-las, então ainda estão vivas, e estão numa cabana em uma pequena ilha. Todos celebram enquanto vão buscá-las, e Rent se pergunta se seu trabalho está feito. Está, mas os irmãos gostariam que ele ficasse para o festival que por algum motivo ainda estão fazendo. Rent recusa, pois tem assuntos importantes para resolver. Então Amaris o beija de despedida. Ela explica que estava apenas agradecendo, e Rent aceita de bom grado. Rent conta a Lorraine o que aconteceu e a agradece por ter lhe dado o item que o deixou andar sobre a água. Lorraine percebe que ele roubou o coração de mais uma garota, mas ele sabe que ela vai esquecê-lo logo. Essa é a vida de um aventureiro, mas Lorraine acha que ele ainda deveria ser punido pelos deuses. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se na minha newsletter gratuita se quiser dar uma força ao canal. O link está na descrição.